galera, chama pra live. Para tentar entender o que aconteceu ontem. Corona, seja muito bem-vindo, boa tarde, aqui no Link Esporte Clube, direto dos estúdios da Record Entretenimento, para tentar entender exatamente o que aconteceu ontem. A gente já colocou aqui hoje no programa uns trechos do áudio da tua fala, mas você aqui com a gente... E da Leila também. E da Leila também, mas com você aqui agora ao vivo, obviamente é muito mais interessante, apropriado e justo entender o que aconteceu ontem. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a vocês dois aí, boa tarde aos ouvintes aí, tá certo, do Link. A Leila Pereira... Chama pra live, galera, chama pra live. Para tentar entender o que aconteceu ontem. Corona, seja muito bem-vindo, boa tarde, aqui no Link Esporte Clube, direto dos estúdios da Record Entretenimento, para tentar entender exatamente o que aconteceu ontem. A gente já colocou aqui hoje no programa uns trechos do áudio da tua fala, mas você aqui com a gente... E da Leila também. E da Leila também, mas com você aqui agora ao vivo, obviamente é muito mais interessante, apropriado e justo entender o que aconteceu ontem. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a vocês dois aí, boa tarde aos ouvintes aí, tá certo, do Link. Eu gostaria de agradecer aí essa entrevista aí, para poder até esclarecer o que aconteceu lá e poder tirar qualquer diferença se houve excesso ou não por parte da presidente, que houve excesso, a gente sabe muito bem. O que aconteceu foi que eu fiz um discurso criticando a gestão da Leila, a gestão eu acho que é incompetente, que ela pegou exatamente um time montado pelo Maurício Gagliotti, pelo Matos, tá certo, e Luxemburgo, que montou esse time, e aí em cima disso ela acabou sendo campeão, herdou esses campeonatos porque o time estava montado. A partir do momento que ela começou a mesclar com os jogadores dela, o time começou a enfraquecer e aí começou a perder potência e não ganhar mais nada. Faz 2 anos que o time não ganha nada, tá certo? Ganhou um Paulistinha, como dizem aí, como diz o ex-presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, e em cima disso, quer dizer, gastou R$1,5 bilhão de contratações, 1 bilhão nesse ano, porque é 700 milhões mais luvas e salários, e o time dela é um time muito ruim. Quer dizer, fora um ou outro que ela comprou, como o Vitor Roque, ou como o Lucas Evangelista e o Andréas Pereira, e eu considero o goleiro também, um goleiro razoável para bom, não teria comprado ele, teria comprado um outro tipo de goleiro, tá certo? Mas o resto do time, Jai, eu vou montar o time que ela fez, foi isso que eu fiz no discurso. O Jai gastou $6 milhões de um time que ia cair, o São Lourenço. Jefté, quando ela contratou por 6 milhões de euros, o time da Escócia quase soltou o rojão lá. Mikael, são jogador de várzea, pelo amor de Deus, jogador de Série B. Emi Martinez, descobriram um cara na Suécia, não tem condição, quer dizer, um cara que estava pescando bacalhau lá, não dá, na Dinamarca, sei lá. Aníbal Moreno, acho um jogador muito razoável e não tem cabeça para jogar no Palmeiras. Aí, Facundo Torres, 14 milhões de dólares. Eu já falei em outras rádios. O Everton Cebolinha foi pago 10 milhões de dólares e o Carrascal foram 12 milhões de dólares. Quer dizer, olha a diferença que nós compramos. Aí, Sosa, 18 milhões de dólares. Você compra o Gerson, você compra o John Arias com esse valor. Quer dizer, e são jogadores que são totalmente questionáveis, são os genéricos da Leila. Maurício, um jogador que ela pagou 70 milhões de reais, é até estranho pagar um valor dessa monta, desse montante tão alto, e você tem um jogador que não teve nunca performance em nenhum dos times que ele jogou, como Cruzeiro ou Internacional, quer dizer, então, Bruno Rodrigues, são jogadores que são altamente questionáveis e que não deveriam ter sido contratados. Você tem que contratar menos para ter mais, contratar gente de qualidade, John Arias, Gerson,
André, o André que foi volante do Fluminense, que está no Wolverhampton, que quem sabe ela não saiba, o Anderson Barros não saiba, tá certo? Então foi isso que eu falei. E falei o seguinte, que é melhor fechar esse scout do Palmeiras. Esse scout do Palmeiras e cego, eles entendem tanto de futebol, e o Anderson Barros, aquele diretor que só pensa em comer e que derrubou 3 times de futebol, Fluminense, Vitória e Botafogo, tem que mandar todos embora, tá certo? Agora, o Abel tem culpa nessas contratações, porque quem aprovou todas as contratações foi ele, não, mais ninguém. E o time hoje joga na base do chutão e chuveirinho, e não tem uma jogada, tá correto? Mais outra coisa que eu vejo é o seguinte, eu acho que ela é arrogante, ela é prepotente, ela não gosta do Palmeiras. Quem gosta do Palmeiras fala com coração, fala com amor. Ela está preocupada em aparecer, ela não está preocupada com o Palmeiras em si. Tanto que o Abel, ela desrespeitou o Abel falou que fomos prejudicados no Campeonato Brasileiro, e fomos prejudicados, assim como fomos prejudicados na Libertadores, e ela desvalorizou o Abel, ela descredenciou, desacreditou o Abel, falando que ele efetivamente não sabia o que estava falando e que o Palmeiras passou o recibo que pode ser roubado, sim. Isso é um absurdo. Isso é gente que não gosta do Palmeiras. Ela está preocupada em aparecer, ela não está preocupada com o Palmeiras. Eu preocupado com o Palmeiras. Eu, assim como 20 milhões de torcedores, estamos preocupados com o Palmeiras. Nós amamos o Palmeiras, independente de quem esteja do lado, tá certo? E se tiver que elogiar ela, nós vamos elogiar. E se tiver que criticar, tem que criticar. E se ela não souber receber crítica, ela que saia da presidência do Palmeiras, vai para o Vasco. Ela é tetra vice-campeão, foi o que eu falei. Tetra vice-campeão. É o time do Vasco. O Vasco é vice-campeão sempre. Tá certo? Então, foi isso que eu falei, e ainda falei do terceiro mandato, que virada de mesa de terceiro mandato é imoral e amoral. Isso não pode acontecer em democracia nenhuma no mundo. Se ela tiver que voltar, ela que volte daqui a 6 anos. E sabe o que vai acontecer se ela fizer isso? Ela vai virar a mesa, vai pedir para os conselheiros votarem essa virada de mesa do terceiro mandato, eles vão votar, aí ela vai pedir a SAF, eles vão votar a SAF, tá certo? E depois ela vai fechar o conselho. E esses conselheiros vão ficar em casa, descansando, com carteirinha em casa. Ela vai tirar as carteirinhas de todo mundo. Então, desculpa, terceiro mandato faz daqui a 6 anos. Se ela quiser pôr um poste lá para concorrer à eleição, se ela quiser, ela que respeite o estatuto do Palmeiras e as regras do jogo. A gente sabe que todos os times que tiveram dinastias, que tiveram mandatos corridos sequenciais acima do que determinava o clube, acabaram se afundando. Corinthians, o São Paulo e assim por diante. Tá? Perfeito, Corona. Claríssima a sua explanação. Mas o meu ponto é o seguinte, mais além das críticas que você fez agora à gestão da Leila, existe agora um embate de força, um cabo de força, vamos colocar assim, né? Ela já se articulando para tentar a possibilidade de um terceiro mandato, né? Já está ali costurando alianças, e você, obviamente, até pela tua postura ontem na reunião, já fazendo um contraponto. Que ela já está mexendo os pauzinhos para conseguir mais um mandato, tá claro. E vocês, falo vocês porque acredito que você representa um grupo. Em contrapartida, o que vocês estão fazendo para não deixar isso acontecer? Ou seja, qual é a resposta que vocês estão dando ou pretendem dar a esse movimento que a Leila já deixou claro que está começando, né, em busca de mais um mandato? E só complementando, o Corona, boa tarde para você, ela tem já um apoio para isso, para esse terceiro mandato? Eu acho que não. Eu acho que depois da reunião de ontem, ela acabou se desgastando muito. E eu acho que muita gente da situação me ligou dizendo que vai apoiar a derrubada desse terceiro mandato. Isso não é correto, isso não é que eu queira ou que eu tenho aspiração para nada. Eu não tenho aspiração para ser nada.
Eu tenho aspiração para ver o Palmeiras campeão. E todos esses conselheiros da situação já falaram, nós vamos votar contra ela. Isso não está correto. Não vai passar esse terceiro mandato, e se ela tentar, eu vejo que a situação dela vai complicar bastante politicamente. A estabilidade política dela, ela vai ter um problema bem grande daqui para frente. Se eu fosse ela, completaria os 2 anos de mandato, faria uma reformulação no time, não deu certo. Muda. A gente recebe crítica para exatamente poder realinhar, entrar numa nova rota. Isso faz parte da vida. Então, com isso, eu acho que ela teria um bom caminho. E se ela for bem, ela vai poder, daqui a 6 anos, ter um novo mandato, não tem problema nenhum. Mas virar a mesa, de jeito nenhum. Não vai acontecer isso e não vamos deixar. Pode escrever. E qual seria um nome que vocês apoiariam para fazer esse contraponto à Leila, numa provável disputa aí para não deixar a Leila se perpetuar? Olha, eu acho o seguinte, tem muito tempo para uma eleição, são 2 anos. Eu acho que a gente não deve falar de eleição nesse momento e de nomes, tá certo? Por quê? Porque isso pode criar uma turbulência para o próprio mandato da presidente, né? Que é a Leila. Então, não deve ser falado, combatido o terceiro mandato. E se ela entrar nisso, ela vai criar uma turbulência para o próprio mandato dela. Agora, falar nesse momento, que nós estamos há 2 anos de uma eleição, eu acho muito prematuro e vejo com oportunismo. Não devemos falar de nomes nenhum por enquanto. Eu acho que tem nomes muito fortes, nomes bons, mas não deve ser falado agora, porque senão parece oportunista, tá certo? Nenhum, tá bom? Ô Corona, agora da minha parte, a gente passou o áudio aqui, as repercussões e tudo mais, e eu queria que você falasse sobre algo que incomodou muito a Leila ontem, o fato, a gente não viu as imagens, tá? Mas o fato de você ter feito o seu pronunciamento e tal, e na resposta dela, ela falando que você estava saindo, inclusive em algumas oportunidades chamando você de covarde, você fala, mas sai e tal. Eu queria que você falasse, né, a respeito disso, e também a Leila falando que enfim, de algumas medidas até legais, que ela se sentiu incomodada, agredida, e você falou que ela passou do ponto na fala dela em relação à sua pessoa. Aonde você acha que a Leila passou do ponto? Queria que você falasse, né, mais do embate entre vocês. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, eu como conselheiro tenho todo o direito de discordar dela. Eu em nenhum momento ofendi ela no pessoal, nenhum momento. Tem a minha fala, se eu tivesse ofendido o presidente do conselho, eu teria cortado a minha fala. De maneira nenhuma. Eu analisei e critiquei a gestão dela, que é incompetente. É uma gestão incompetente. E ela é incompetente, porque ela não entende de futebol. O dia que ela entender de futebol, eu vou aplaudir. Eu vou ser o primeiro aí lá na frente a elogiar. Eu estava saindo para evitar, como eu conheço que ela não leva desaforo para casa, e ela acha que ela pode peitar, porque ela é feminista quando alguém critica ela. E ela é machista quando ela bate nos outros. E ela me chamou de covarde várias vezes. Falou que eu sou um fracassado, que eu não, o que eu faço na vida, que eu sou um nada. Isso daqui é humilhação na frente de todos. Quem vai processar ela, e já está na mão do meu advogado, sou eu, não é ela. Eu, de maneira nenhuma, eu desrespeitei ela. Ao contrário, eu voltei, quando ela me chamou de covarde várias vezes, vem aqui. Aliás, quem quis brigar foi ela, eu não. Eu só falei que ela era mal educada. Não tem educação. Só isso que eu falei na minha fala na volta. E falei, estou à disposição para debater. Mas ela não tem equilíbrio. Ela é uma pessoa que, a partir do momento que critiquem ela parte para agressão verbal, mentiras,
para agressão pessoal, e isso daqui eu não vou apoiar e não vou suportar. E ela precisa ter educação, e ela vai aprender a ter educação comigo, tá? Já agradecendo a tua presença e já encerrando aqui, fazendo minha última pergunta, pelo menos da minha parte, como é que você interpretou os aplausos que ela recebe quando ela termina a fala dela, né? A gente ouviu o áudio, ela, né, fala, e quando termina ela é ovacionada. Como é que você interpreta isso? Interpreto que tem gente que gosta de carteirinha no Palmeiras, que gente que deve viver uma realidade virtual, uma outra dimensão, porque você imagina, o Palmeiras gastou R$ 1 bilhão esse ano, não ganhou nada, tem um time que não vai mais ter dinheiro e que esses caras vivem por favores, tá certo? Gostam de favores, gostam de estar perto do poder. Então, eles vivem outra realidade. A realidade do Palmeiras é que há 2 anos não ganha nada. E que gastou dinheiro e que não vai ter dinheiro para fazer contratações. E agora estão especulando de contratar tal de Denilson, do Cuiabá. Imagina, daqui a pouco nós estamos contratando o Daquinha, do Náutico de Capibaribe, o Joãozinho, da Ferroviária de Araraquara. Esse é o jogador que vem daqui para frente. Então, esses caras, eles vivem em função do poder. Muitos deles, que gostam de carteirinha, porque sem ela, eles não são ninguém. Então, eles aplaudem. Fazer o quê? Isso faz parte. Isso é democracia. A gente tem que aceitar. Tá correto? E nesse jogo democrático que a maioria vence, você acredita que hoje ela tem essa maioria ou não? Acho que não. Depois de ontem, eu vejo que ela não tem mais essa maioria. E ela vai ter um mandato bem ruim daqui para frente. Vocês podem escrever que o Palmeiras não vai ganhar nada. Gostaria que ganhasse. Eu fui para a final da Libertadores, fiquei muito decepcionado, porque nós fomos prejudicados no jogo contra o Flamengo. Teve um lance do Pulgar que era, mas não chutou a bola no gol. Mas não chutou a bola no gol, mas se aquele lance tivesse tido expulsão, e teria em qualquer lugar do mundo, e eu, como se algum dia eu fosse presidente, eu nem iria receber as medalhas dos jogadores e nem iria receber o cheque, porque foi uma vergonha o que aconteceu. E ela não, ela passou o recibo que está tudo certo. Ela mesmo, ela vai se complicar nesses próximos 2 anos, porque esse time dela que ela montou não é um time forte. Eu acho que tem poucas chances de ganhar campeonatos daqui para frente. Eu cantei isso há 2 anos atrás. Eu falei, olha, vai ser complicado montando esse time. Ela melhorou agora, com o Vitor Roque, com o Andréas e com o Lucas Evangelista. Mas precisa contratar gente competente. Não esses genéricos com preço de medicamento, de jogador de série top, entendeu? Eu acho que vai ser bem complicado, mas vamos ver o que vai acontecer até lá. Vamos torcer sempre para o Palmeiras, que nós amamos o Palmeiras. É isso. Bom, agradecendo e enfim, encerrando aqui, também da minha parte, eu só queria entender só uma coisa em relação à reunião de ontem. Então você, pelo que você falou, e eu queria ver se é realmente isso que eu entendi, ontem, então, para você foi um divisor de águas. A Leila, com esse papo de terceiro mandato, a partir de ontem, ela perde um apoio de conselheiros que até então eram da situação, então, os votos que ela precisaria para esse possível terceiro mandato, e deve tentar, porque ela até citou o presidente do Real Madrid e tudo mais. Então, você acha que ela perdeu um apoio? E eu citei algumas coisas de como a Leila chegou, né? Que ela era sócia, não tinha tempo de conselho, aí mexeu-se aqui, depois não tinha tempo de concorrer à presidência, mexeu-se ali no Gagliotti até ela ter. O caminho dela também passa um pouco por isso, né? Queria que você falasse dessa perda de força, se é isso mesmo que eu entendi, e do caminho dela até chegar a presidente. Ela perdeu bastante força ontem. Muita gente da situação já falou que vai votar contra esse terceiro mandato. Eu duvido que consiga vencer isso, mesmo com o apoio da base que ela tem, porque isso daqui não ficou legal e não é legal. Nós já tivemos algumas dinastias, a época do Mustafa, o seu Juvenal Juvencio,
o Adilson no Corinthians, e todas elas, o Sanches, todas elas sempre acabou mal. Eu acho que a alternância de poder é a coisa mais importante que existe no mundo. Isso é democracia. E eu vejo que muita gente no Palmeiras, muitos conselheiros, são democratas e gostam das regras do jogo bem definidas, que foram definidas antes por ela. E foram definidas pelo conselho. Outra coisa que acontece, você me falou uma outra coisa, ela sempre modificou, ela alterou as regras para exatamente abreviar as subidas dela ao poder. E eu acho que isso não está correto. Quem fez a primeira mudança de regra foi o Mustafa. Ela deveria ter respeitado as regras. Eu não concordo com isso, mas foi feito, o Conselho aceitou, o Palmeiras aceitou, ela teve o direito de chegar lá. É só isso. Tá? Muito bem, falamos aqui com o José Corona Neto, conselheiro do Palmeiras, que ontem questionou a gestão da Leila nessa reunião e está dando o que falar. Muito obrigado, Corona, por nos atender. Sei que hoje você deve estar sendo bombardeado e a gente se fala numa próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês dois aí, eu agradeço por participar do programa e eu só quero pôr mais um ponto aqui que eu acho muito importante. Eu não tenho aspiração de ser nada no Palmeiras. Não quero, não estou me alavancando para ser presidente, eu quero o Palmeiras grande. Só isso. Palmeiras é grande e eu amo o Palmeiras, assim como todos os palmeirenses. Nada de oportunismo. Isso não é um combate para exatamente levar crédito. Isso é um combate para melhorar a gestão. Que ela use isso para melhorar a gestão dela. Muito obrigado por participar aí do programa de vocês. Muito obrigado por tudo, hein? Valeu, grande abraço. A gente agradece pela sua participação. Tá aí então o conselheiro José Corona Neto. E obviamente aqui a gente sempre zela pelo bom jornalismo. Os nossos microfones aqui no Link Esporte Clube estão à disposição da Leila Pereira para que ela possa fazer o contraponto a hora que ela quiser. Sim. Vai ser uma honra conversar com ela também. Tortinho, é nóis. Você achou que eu ia te falar tchau? Não? Palpete! Palpite, mano! Porque hoje o senhor vai ter um teste para cardíaco. Vai ter um teste. Porque hoje o